Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11 do Evangelho de João. O título da nossa ministração de hoje é Vivendo o Milagre. Amém? Amém. Vivendo o Milagre. O que é milagre? O que é o milagre? Vamos pensar. Começar pensando por aí. O que é o milagre? Aquilo que foge das possibilidades humanas. Uau, definiu muito bem, Sandra. O que é o milagre? Aquilo que foge às possibilidades humanas. Aquilo que sai da instância de atuação humana e somente Deus pode fazer. Ninguém mais. Ninguém mais. Existem situações na nossa caminhada sobre a face da terra que só Deus. Quando dizemos assim, ou pessoas também dizem assim, nós todos, em algum momento da nossa vida, nós já falamos. Não é, Rose? Em algum momento a gente fala na nossa caminhada. Não é, pastora Carla? Senhor, só um milagre. Quando nós falamos isso, significa que a linha de atuação humana findou. E aí começou a linha de atuação, Wilfred, sobrenatural de Deus. Quando nós falamos só um milagre, Deus olha e fala assim, então agora está na hora. Agora é o momento da minha atuação. Quando vocês não têm mais o que fazer. Enquanto nós podemos fazer algo e achamos que podemos por nós mesmos, Deus não move. Eu me lembro da fala de um chinês, servo do Senhor, acho que já até citei isso aqui em outro momento, o que escreveu O Homem do Céu, é irmão Mu Yun. Ele diz no seu livro algo muito interessante, ele falou, olha, vocês do Ocidente não experimentam milagres. Não experimentam curas. Porque em cada esquina da sua cidade tem uma farmácia. Entende isso? Você está passando mal com uma dor terrível, uma situação terrível. Você sabe o que é, o médico vai diagnostica o que é. E aí, então, você usa uma medicação. Deus abençoa? Abençoa. Mas ali foi um milagre de Deus? Foi uma ação humana, natural. A medicação apropriada, o tratamento. Yara, mas não é Deus que abençoa? Abençoa, volto a dizer. Deus abençoa, Deus usa a medicação. Eu sou uma. Tomo meu remedinho contra a pressão alta, né, por causa de todo o histórico familiar, contra colesterol. O que é que eu faço? Senhor, graças te dou. Por quem pesquisou e descobriu essa medicação, anula os efeitos danosos da mesma e potencializa os efeitos necessários no meu organismo, para não prejudicar meus rins, meu fígado. Mas o milagre é quando finda todas as possibilidades humanas. E aquele irmão diz no seu livro, vocês não precisam orar por cura. Não é como nós aqui, que descobre que alguém está com câncer, a igreja entra em clamor. A igreja é perseguida. E nós vemos o milagre da cura do câncer saindo. Então o milagre é quando finda a possibilidade humana. Aí está pronto para a operação do Senhor. E é isso que nós vamos conferir na palavra do Senhor aí, no capítulo 11 do Evangelho de João. Eu vou ler apenas alguns versos, depois nós vamos conferindo o capítulo, ok? Então vamos lá. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. De outro modo, Senhor, está enfermo, seu amigo. Ao receber a notícia, disse Jesus,
esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém? Ou seja, por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Vamos parar aqui. Queridos, esse texto é extraordinário. Ele vai relatar o maior milagre operado por Jesus, o maior. Jesus acalmou os ventos, a tempestade, Jesus andou por sobre as águas, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus operou muitos milagres, curou coxo, paralítico, cego, de nascença, surdo, mudo, expulsou demônios. Mas a ressurreição de Lázaro, vamos dizer assim, é o ápice da atuação de Jesus aqui, enquanto humano aqui na Terra. O maior milagre. Porque ressuscitar alguém que acabou de morrer, alguém pode pensar, não é tão, né? Não é tão assim. Estão me ouvindo bem ou o som está estranho? Estão ouvindo bem? Mas ressuscitar alguém que já cheira mal, ressuscitar alguém que já está em condições de decomposição, que o organismo todinho está trabalhando para destruir tudo, porque as células vivas já foram destruídas. Agora ali são células mortas e os vermes comendo, destruindo. Este é o milagre extraordinário. E tanto é que a partir daí, os religiosos da época, os principais sacerdotes, dispararam uma perseguição terrível, e você vai ver isso na sequência. Inclusive, nesse capítulo ele vai registrar também que acho que foi Tomé que disse assim, vamos para morrer com ele. Porque Betânia estava muito próxima ali de Jerusalém, vão prendê-lo, ele vai morrer. E realmente desencadeou uma grande perseguição a Jesus após esse milagre. Não só a Jesus, mas também a Lázaro, que era a prova viva de um milagre. E aí nós precisamos considerar algumas coisas, queridos, a partir desse texto, para a nossa vida experimentar um milagre. Viver o milagre. A primeira coisa que eu quero destacar aqui está no verso 4, quando Jesus diz assim, essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade é para que se manifeste o quê? É isso que está aí? Para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. As lutas, as dificuldades, os desafios que nós enfrentamos, e esses momentos quando nós falamos é só um milagre, pode ser na saúde, pode ser na vida profissional, financeira, relacional, no lar, pode ser um milagre para a mudança de mente, para uma transformação de mente. Milagres. Nós não conseguimos decidir por outra pessoa, concordam comigo? Decidir por outra pessoa, algo desafiador, nós não damos conta. Então nós precisamos do milagre para a transformação da mente, seja do esposo, da esposa, do filho, do amigo, do pai, da mãe, de quem quer que seja. E aí, a primeira coisa que o Senhor nos diz aqui nesta manhã é que essas dificuldades, essas lutas, esses desafios que nós dependemos 100% dele, elas vêm na nossa vida, elas se manifestam, elas surgem para que o Senhor Jesus seja por elas glorificado. Porque ao compartilhar você não vai falar assim, foi o meu braço forte que me deu a vitória. Não foi a minha capacidade que me deu a vitória. Foi a minha habilidade profissional que me deu a vitória. Não, você vai falar, foi o poder de Deus na minha vida, foi porque eu amo a Jesus, porque Ele é meu Senhor e Salvador, porque eu tenho a convicção de que Ele está diante de mim, à minha frente, à minha retaguarda, ao meu lado. Como nós acabamos de cantar, é pela convicção de que Ele é Deus. Esta situação é para a manifestação da glória de Jesus Cristo. É a primeira coisa a ser considerada nesse texto.
As lutas, meus amados, não vêm apenas para trazer dor. Dói. Dói. Dói muito. Provoca lágrimas? Muitas vezes. Provoca uma dose de até ansiedade? Sim. Se negarmos, nós estamos dizendo que nós não somos seres humanos. Provoca dor, sofrimento, angústia. Em alguns momentos o desânimo bate a porta. Sim, mas o desânimo, alguém já disse, que costuma ser a última arma que o inferno usa contra os filhos de Deus. Então não deixe o desânimo chegar. Não deixe o desânimo te abater. Porque se o desânimo chega, você já não ora, já não medita na palavra, já não quer participar dos cultos. Mas a verdade é que Deus é Deus que opera milagres. Outra coisa que nos chama atenção aí, verso 6. Jesus recebeu a informação e ainda demorou 2 dias. Isso vai nos falar que para viver um milagre nós precisamos compreender o tempo de Deus. Amados, existem coisas na minha vida que quando eu olho para trás eu penso, Senhor, este milagre não poderia ter acontecido lá atrás. Não era o tempo certo. Nós não tínhamos maturidade para lidar com esse milagre. Entendem isso, amados? É preciso ter maturidade para lidar com os milagres. E só Deus sabe o grau de maturidade que cada um dos seus filhos tem. De repente você está orando, buscando de Deus uma promoção, que vai ser algo extraordinário. E Deus olha e fala, você ainda não está preparado, porque quando você receber essa promoção, quando a sua vida financeira estiver transbordante, você vai se esquecer de mim. Estão entendendo, amados? Eu estou falando isso com base em coisas que nós já vimos. Estava lá, a pessoa estava lá orando, jejuando, buscando de Deus, uma vida profissional, né, com promoção e com ganho maior, e Deus abençoe, Deus prospere, o dinheiro começa a chegar. Hoje eu não vou na igreja, não. Estou desanimada de ir para a igreja. Hoje eu vou fazer qualquer coisa na hora do culto, menos ir para a igreja. Hoje eu vou ficar em casa, nos joguinhos. Hoje eu vou passear. Hoje eu vou para o clube. Quer saber de igreja, não. Eu hoje vou ficar aqui nesse joguinho porque começa a achar que não precisa mais de Deus. Então o milagre não chega enquanto nós não alcançamos a maturidade para lidar com esse milagre. Às vezes o casamento não chega. A gente que acompanha muita gente, eu vejo às vezes garotas desesperadas que querem casar, e isso é bom, desejo casamento. Não chegou ainda, talvez o Senhor esteja dizendo, minha filha, meu tempo vai chegar, estou te preparando. Né, João? Estou te preparando, meu filho. João riu, falei, né, João, porque eu sou rio. Então, veja só, nós precisamos discernir que o tempo é de Deus. Jesus amava, o texto vai falar, ele amava Lázaro, amava a família de Lázaro, que eram as 2 irmãs, ele comia com eles, ele tinha comunhão com eles, mas ele ainda esperou 2 dias. Ele não saiu desesperado, falando, eu tenho que correr, arranja aí para mim um cavalo, eu estou a pé. Arranja um jumentinho aí para ver se vai mais rápido. Não, ele ainda esperou 2 dias. Nesse tempo, Lázaro morre. Faz parecer que levou muito tempo para Jesus caminhar e chegar até Betânia. Pelo menos uns 2 dias, né? Ele caminhou pelo menos aí, ele esperou 2 dias, vamos pensar que ele caminhou 2 dias, e aí completaram-se os 4 dias. O tempo é de Deus, Eclesiastes vai falar disso, Eclesiastes capítulo 3, verso 1, e depois Eclesiastes verso 11. Coloque aí para nós, Rafael, por favor, Eclesiastes 3, capítulo 1 e Eclesiastes 11. Leiam juntos, queridos, por favor. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Até aí. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O verso 11, olha o que está dizendo. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Até aí está bem. Até aí está bom. Também pôs eternidade no coração do homem,
mas a afirmação de que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Nós não conhecemos o tempo, nós não conhecemos os motivos pelos quais ainda não recebemos o nosso milagre. Nós não conhecemos o que Deus está fazendo, nós não sabemos, quem vê adiante é só Ele, né? É Ele que vê, Ele que é o Deus que nos vê. Nós abrimos o culto da semana passada falando sobre isso, né? Desse Deus que nos vigia, que os seus olhos estão sobre nós. É Ele que vê, eu não sei. Eu não sei o que mais que Deus deseja fazer na minha vida. Por isso ainda não chegou aquilo que tanto esperamos nele, Ele sabe. Outra consideração a partir desse texto. Nós precisamos compreender as coisas e buscar de Deus que Ele traga aos nossos olhos, ao nosso coração, a mesma perspectiva do coração dele. Quando Jesus recebeu a notícia, Lázaro está morto, ele fala para os discípulos o quê? Verso 11. O que está escrito no verso 11 do capítulo 11? Isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para... Eu não sei vocês, mas o meu coração se enche com esse verso. Se enche. A perspectiva de Deus nunca pressupõe a morte. Diga comigo. A perspectiva de Deus nunca pressupõe a morte. Entenderam? Morte dos sonhos, da alegria, morte da paz. Nunca. Nunca. Diante do sofrimento, diante da luta, da batalha, a perspectiva de Deus nunca pressupõe a morte. O modo como Deus vê as coisas. Lázaro estava morto e Jesus sabia disso, mas ele disse: nosso amigo adormeceu. E aplicando agora no sentido literal da morte, do morrer, eu pergunto, quem parte em Cristo Jesus adormeceu, não é? Adormeceu para ser despertado na glória, ser despertado na presença de Deus. Mas aplicamos isso para a nossa vida, para os nossos desafios, para aquilo que nós buscamos, almejamos como sendo um milagre. Ele faz. Ao modo dele, na perspectiva dele. Ah, minha filha, se você soubesse o que eu estou construindo. Se você soubesse o que eu estou vendo. Se você percebesse as coisas pela minha ótica e não pela sua ótica, como em meio ao turbilhão, ao sofrimento, ao vendaval, ao furacão. Sou eu que vejo todas as coisas. E eu sei o tempo certo. Eu não estou indiferente às suas lutas. Eu só quero que você saiba que em meio às suas lutas, eu estou com você. Eu caminho com você. E estou te levando a patamares mais altos. Na minha presença. Te dando um pouco mais de mim, do meu caráter. Da minha vida na sua vida. Entendem isso, amados? Se lembrem dos homens da fornalha, os 3 amigos de Daniel? A fornalha estava lá. O fogo era real. Mas o 4º homem também estava lá. Então, nas nossas batalhas, o 4º homem sempre se faz presente. A perspectiva dele, eu estou com você. Então, a morte é só um sono. É só um sono. Outra questão a ser considerada aí, amados. Verso 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias, que vai falar exatamente dessa questão do tempo de Deus. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. E aí juntou muita gente, porque a notícia da morte se espalhou, juntou muita gente, e era costume no povo de Israel o pessoal se reunir para chorar a morte do ente querido, os vizinhos, via gente de todos os lados para chorar a morte daquela pessoa. Aí o verso 20 vai dizer assim:
Marta, quando soube que via Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E aí Marta disse a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Aqui nós vamos ver a contradição de uma fé. E nós vamos ver nesses versos as diferentes reações quando se enfrenta uma luta. Há pessoas que quando enfrentam a luta, ela é extremamente proativa. Mas ela começa a correr de um lado para o outro, tentando resolver as coisas. E não consegue resolver. Há pessoas que enquanto enfrentam as lutas, elas ficam prostradas. O caso de Maria, ficou quietinha. O mestre chegou, ficou quietinha no canto dela. Quem sabe Maria tivesse um traço melancólico, daquele tipo que se sente ressentido, por que não veio a tempo? A Bíblia não fala, mas nos permite levantar essa hipótese. Concordam comigo? Por que não chegou a tempo? Agora não precisa mais. Não sei. A Bíblia não fala, mas é possível. Né? Por um temperamento mais de sentar aos pés de Jesus para ouvi-lo, possivelmente ela tivesse traços de uma pessoa melancólica. E Maria traços de colérica, porque é a que estava sempre fazendo. Marta, aliás. Então Marta vai até o encontro de Jesus. E ali eles travam um diálogo. Mestre. Não, peraí. Mudei aqui. Aqui no verso, a partir do verso 17, né? Aí Marta diz: se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Verso 22. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te considerará. Olha que fé aparentemente extraordinária que ela manifesta. Mas também sei que agora, olha, tudo só pedir a Deus, Deus vai te conceder. Mas logo, quando Jesus fala que ele vai ressurgir, esta fé conflituosa, que muitas vezes é a sua fé, é a minha fé. Nossa, Senhor, o Senhor está operando, o Senhor vai fazer. Eu creio que o Senhor faça, mas de repente o nosso pensamento se desvia e a gente pensa, mas não é para agora, isso é só para a eternidade. Não foi isso que ela falou? Sim, Senhor, eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição dos mortos. Ela já estava bem informada porque ouvia Jesus. Ela sabia que Jesus ressuscita mortos. O irmão dela ela ficou sabendo da morte, da ressurreição do filho da viúva. Ela sabia que Jesus era a ressurreição e a vida. Então vai ressurgir, o meu irmão vai ressurgir. De outro modo, Jesus disse para ela: olha, você não está entendendo. Seu irmão vai ressurgir agora, você não está entendendo. Vamos conferir um pouquinho mais. Ela correu ao encontro dele. Verso 22, ela diz que Deus vai conceder tudo o que pedir. Ele declara: teu irmão há de ressurgir. Ela diz a ele: eu sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Aí Jesus, com muita compaixão, porque é preciso ter compaixão, e ele tem compaixão para com você e para comigo. Quando nós damos uma vacilada na nossa fé, ele olha, ele nos cerca, ele nos sustenta e ele clareia as coisas. E ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. O que nós percebemos aqui, especialmente nesse momento? Que Jesus está trabalhando a verdade de que ele é a ressurreição e a vida. Quem estava presente, os amigos em casa, outras pessoas, todo mundo que se aproximou, deveria conhecer, deveria saber que ele é a ressurreição e a vida. Então, quando ele opera um milagre na nossa vida, ele está dizendo: é para que todos saibam que eu sou Deus. Simplesmente isso, de maneira
resumida. E aí Marta se deu por satisfeita e vai chamar Maria, o mestre te chama. Ah, queridos, como Deus é gracioso, como Deus é longânimo, como o Senhor Jesus é paciente. Ele não repreendeu ali Maria. Ele disse, Marta saiu e foi chamá-la, porque ele pediu que Marta fizesse isso. O mestre te chama. Aí Maria se levantou e foi, possivelmente uma melancólica. Precisava, sim, de uma atençãozinha especial. Vou ficar aqui. Até que o mestre manda chamá-la. Especialmente, particularmente. Aí foi, quando Maria chegou ao lugar, verso 32, onde estava Jesus ao vê-lo. O que ela faz? O que ela fez? Leiam aí. Lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem ver. Jesus chorou. O que nós percebemos aqui? Também a diferença de Marta para Maria. Marta correu e logo questionou. Maria prostrou-se, curvou, ajoelhou seus pés do Senhor, reconhecendo que Ele é Deus. E também externou a sua dor. Se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. Olha que cobrança. Tanto uma quanto outra cobrado, as duas cobraram a ação de Jesus. Se o Senhor não estivesse, de outro modo, por que o Senhor não veio? Por que o Senhor nos abandonou? Por que o Senhor nos deixou? Quantas vezes você sente na sua vida isto? Deus me abandonou, Deus não está me ouvindo, Deus não responde às minhas orações, Deus não se importa comigo. E porquês? Ah, se o Senhor estivesse, ah, se o Senhor tivesse agido, ah, por que o Senhor não fez? Mas fica tão claro nesse texto que a alma de Jesus se agitou, a alma dele. A alma dele se agitou. E aí o texto diz, o verso pequenininho aí, Jesus chorou. Que coisa gloriosa saber que o Filho de Deus conhece, sabe, se identifica com a nossa humanidade. Isso vai revelar a humanidade de Jesus. O ser humano, o Deus que se fez homem, o Deus que se tornou ser humano na face da terra para compreender nossas dores, ele chora. Ele teve ali profunda compaixão, empatia por essas duas irmãs. Ele amava o seu amigo e ele também chora. Olha o verso 38. Agitando-se novamente em si mesmo. O que significa esse agitar-se novamente? A alma dele estava com dor, a alma dele estava sofrendo, estava em agitação, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. Já nós vamos terminar, amados. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Lá vai a nossa Marta. Eu quero dar um abraço na Marta quando eu chegar lá. Lá vai a nossa Marta, irmã do morto. Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E eu quero parar nesse verso um pouquinho. Duas coisas muito importantes nesse verso. Primeiro, a ordem de Jesus. Tirai a pedra. Aquilo que é da ação humana, o Senhor não vai fazer. O tirar a pedra, e você já ouviu isso, muitos pregadores falando sobre isso. O tirar a pedra é uma ação nossa, minha. O tirar a pedra é uma ação nossa. O ressuscitar o morto é a ação de Jesus. Entenderam? Então esse milagre vai mostrar isto. Qual que é a sua ação nesse milagre que você está esperando? A sua ação é tirar a pedra. É um milagre na vida profissional? Então tira a pedra.
né? De melhorar, de buscar maiores informações, conhecimentos, aperfeiçoamento. Qual que é o tirar a pedra na sua vida financeira? Vai colocar em prática o curso de finanças, que a pastora Carla e o pastor Joaquim ministraram. Tira a pedra. Deixa o resto com o Senhor, o resto é dele. Não queira entrar naquilo que é da instância do Senhor, porque você vai se esgotar. Entenderam, amados? Faça o que você tem que fazer. Tire a sua pedra. É a pedra da incredulidade? É a pedra da dúvida? É a pedra da maledicência? É a pedra do ressentimento? É a pedra da mágoa? É a pedra da mentira? Qual é a pedra? Eu não sei. Sei das minhas pedras que eu tenho tirado ao longo dos anos e ainda tem pedras a serem retiradas. Eu me lembro que anos atrás, deve ter bem quase uns 30 anos, eu fiz uma lista. E pus nessa lista aquilo que eu gostaria que o Senhor movesse, mexesse na minha vida. Meu temperamento. E eu coloquei lá, no topo da lista, domínio próprio. Pedindo a Deus domínio próprio. Essa era uma pedra que eu precisava retirar. Ter domínio próprio. Não falar impensadamente, não falar de modo errado, de modo a machucar. Yara, você venceu plenamente? Tenho consciência que não. Tem hora que eu tenho que respirar fundo. Contar de 1 até 1000. Mas Deus já moveu na minha vida? Eu não tenho dúvida disso. Passei 5 anos dentro de uma faculdade. Sala de aula, fazendo trabalhos. E eu ouvia testemunho das pessoas dizendo. Alguém até certo dia disse assim, não, a Yara é plena. Em Cristo Jesus eu sou mesmo. Não sou plena por mim mesma. Mas eu sou plena em Cristo Jesus porque meu Senhor é pleno. Mas o que aquela mulher quis dizer, aquela colega quis dizer? Ela se admirava do meu comportamento diante de momentos que era para eu explodir com colegas. Entende isso, amados? Qual é a sua pedra? Eu sei. Eu sei das que eu já tirei, eu sei das que eu preciso tirar. Qual é a sua? Você sabe. Você sabe. Então, aquilo que é da instância humana, o Senhor não vai mover. Jesus poderia falar com a pedra. Pedra, flutue. Poderia? Ele não andou sobre as águas? Ele não deu ordem para os ventos? Ele não deu ordem para o mar? Por que ele não poderia falar? Pedra, flutue. E Lázaro sai para fora. O Lázaro vem, né? Sai para fora é ótimo. O Lázaro vem para fora. Ele poderia. Mas a pedra poderia e foi removida pela ação humana. Quando a ação humana, mediante a fé e a obediência, queridos, guardem isto, viver o milagre é necessário, fé e obediência se encontrando na nossa ação, para que a ação de Deus, para que o mover de Deus, encontrando a nossa fé e obediência, venha a ressurreição. Ele faz. E foi isso que aconteceu aqui. Mas Marta, de algum modo, tentou impedir, argumentando com Jesus, mostrando o seu conflito. E sabe de uma coisa? Talvez porque era muito bom, na visão dela, é muito bom para ser verdade. Nós não pensamos isso às vezes? É muito bom para ser verdade, eu quero muito isso. Então eu tenho até dificuldade que isso seja real, que isso seja verdade. Ele vai mandar tirar pedra, vai ressuscitar meu irmão agora. Isso é maravilhoso, isso é bom demais, mas será que é verdade? Já cheira mal. Deus, isso vai acontecer na minha vida?
Ai, é bom demais para ser verdade, uma promoção, uma cura. É bom demais para ser verdade, Senhor, a cura da minha coluna. É bom demais para ser verdade. Mas Ele é Deus e Ele opera. Digam amém. E eu quero isso para a minha vida. Diga, eu quero isso para a minha vida. Eu quero agir de Deus na minha vida, no casamento, na saúde, nas finanças, nos relacionamentos, na igreja. Eu quero isso para a nossa vida como igreja. Eu quero ver o milagre do Senhor nesta igreja, através dessa igreja. Eu creio. Tem clamado, tem buscado. Temos clamado, temos buscado. Eu creio no mover, no agir de Deus. Mas qual que é a nossa ação? Buscar a face do Senhor, em oração, na palavra, reunir para orar. Estamos orando ao telefone uns com os outros. A propósito, hoje nós vamos estabelecer isso aqui. Já era para ter feito isso semana passada. Me lembre se por acaso eu esquecer. É isso, amados. Queremos ver o milagre de Deus através desta obra. Não é obra de homens, não é obra para vaidade humanas, não é obra porque o homem quis, porque o homem escolheu. Esta obra nasceu no coração de Deus, ela vai prosperar. Nós veremos o milagre dela para alcançar os perdidos, os desanimados, os aflitos, os angustiados. Não é para que a gente fique dentro das quatro paredes só alimentando, mas é para alcançar aqueles a quem o Senhor nos enviar. A ação de Deus se encontrando com a ação humana. Já cheira mal. Estamos ainda no verso 32. Já cheira mal. O que cheira mal na vida do crente, amados? O que cheira mal na vida do crente? Pecado, que é a desobediência. O que cheira mal na vida do crente? Pecado. Senhor, eu não posso, eu não sou digno, eu não mereço, eu não consigo. Quantas vezes você pensou isso? Eu não mereço a bênção de Deus porque eu cometi tal pecado. Eu não mereço a bênção de Deus porque eu ainda luto na minha mente com pensamentos que não são pensamentos de Deus. Eu não mereço. Porque cheira mal, Senhor, o que eu penso. Eu não mereço porque cheira mal aquilo que eu desejo. Senhor, eu não mereço. E eu te pergunto, quem merece? Alguém merece? Sabe por que nós recebemos os milagres de Deus? É pela graça, porque faz parte da natureza de Deus abençoar, agraciar. Ele é galardoador dos que os buscam. Só por isso, Renato. Só porque faz parte do caráter de Deus abençoar. Só porque faz parte do caráter de Deus nos amar. É por isso. Yara, então você falou que eu conservo o pecado, está tudo bem? Não, antes pelo contrário. Essa graça que nos envolve nos capacita a não viver pecando, como o apóstolo João disse. Essa graça que nos envolve nos capacita a crer que isso que cheira mal pode ser removido, pode ser lançado fora, seja o que for. E aí, na sequência, nós já estamos encerrando. Tiraram então a pedra. E Jesus levantando os olhos para o céu. Ainda bem que tem quem obedece, né? Marta estava lá argumentando, não sei se ela mesma deu, quem sabe, né? Acho que ela era muito mandona, quem sabe ela deu o sinal lá para os homens na hora. Bem, pode ter sido, né? A verdade é que houve uma ação de obediência. A pedra foi retirada. Aleluia. E Jesus, levantando os olhos, verso 41, para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Olha a oração de Jesus. Jesus, na intimidade dele, ele já sabia que Deus ouviria. Queridos, preste atenção comigo. Analisa comigo. Veja bem, Lázaro está morto. Jesus é Deus. Mas Jesus é também homem, estava num corpo humano, não tinha sido ainda glorificado. Hoje é diferente, mas enquanto ele estava aqui num corpo, né, de homem, será que em algum momento Jesus não pensou assim, Pai, esse será o maior milagre? Será que esses 2 dias que ele demorou não foi para que ele parasse e se retirasse a sós, longe dos seus discípulos, porque os discípulos não estavam entendendo nada ainda? Aí ele falou, Lázaro morreu, tem um momento que ele deixa claro.
Será que não foi para ficar diante do Pai, clamando, orando, falando, Pai, esteja comigo, me dê da tua graça, não me desampares nesse momento, esteja comigo, opere, eu sei que o Senhor vai fazer, aquieta minha alma. Será que não passou alguma coisa como passou no Getsemane? Na angústia que ele sofreu? Era o amigo dele que morreu, ele estava longe? Será que Jesus, como ser humano, não viveu algum pensamento? Nós não sabemos, que a Bíblia não fala, mas nós podemos pensar de algum modo. A luta que se travou ali era romper, queridos, era romper com os grilhões da morte. E aí ele ora ao Pai dizendo, quando ele foi dar a ordem a Lázaro, ele tinha firme convicção de que o Pai já tinha ouvido a sua oração. Aí verso 42, aliás, eu sabia que sempre me ouves. Olha, eu não tinha ressuscitado Lázaro ainda. Né? Não é, pastora Carla, interessante a gente pensar nisso? Não é, pastor Ciro, a gente pensar nisso? Eu não tinha orado ainda para que Lázaro saísse para fora. Mas ele declara, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Ah, papai, eu preciso que essa multidão saiba que o Senhor me enviou. Para quem sabe essa multidão se renda a ti, porque eu vim com este propósito. Quando Jesus ora, ele tem a firme convicção. Jesus sabia que Lázaro ia ressurgir. E tendo dito isso, chamou em alta voz. Em alta voz vai nos falar de que nós precisamos anunciar o poder de Deus. Em alta voz. E aí ele disse, Lázaro, vem para fora. Ele não falou, Lázaro, ressuscita. Não é interessante a gente pensar nisso? O texto não registra, Lázaro, ressuscita. Ele já deu uma ordem. A ação de Lázaro já está resolvido. Esse vem para fora, Ilfried, significa, já está resolvido. A vida já retomou o corpo de Lázaro. E aí, quando eu medito, quando eu medito nessa passagem no livro Perfeito Amor, eu trabalho essa passagem, e ali você percebe, quando você lê, quando você medita, eu fico imaginando o sangue voltando a bombear ali, o coração de Lázaro voltando a receber sangue, passando por todas as artérias, as veias, as mais finas, por isso o cérebro voltando, ele despertando, o sangue chegando ao cérebro, cada parte da cabeça até o alto dos pés, a vida ressurgindo. A musculatura, os nervos, os tendões, amados, pensem na grandeza desse milagre. Os 5 sentidos retomando as suas funções. Pensem nesse milagre, a vida ressurgiu. A vida ressurgiu para você naquilo que estava morto. A vida ressurgiu para os seus sonhos. A vida ressurgiu para você continuar andando na jornada, na caminhada. A vida ressurgiu. A vida. Lázaro, vem para fora. O que você precisa dar ordem nesta manhã para que venha para fora? O que você precisa? Nós vamos orar já sobre isso. E aí, verso 43, e tendo dito isso, chamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Eu fico pensando, que figura era essa? Aí Jesus dá outra ordem. E a outra ordem de Jesus é, desatai-o e deixai-o ir. A vida retoma, mas nós precisamos caminhar. Nós não podemos ficar com os nossos pés, os nossos braços atados, não podemos ter a nossa cabeça envolta num lenço, porque nós não vamos conseguir enxergar. Quando a vida retoma, quando o milagre acontece, nossos olhos são abertos, a nossa mobilidade, a nossa marcha retoma,
nossos braços retomam a força, nós estamos prontos para correr a carreira que nos está proposta, segundo a carta aos Hebreus, no capítulo 12. Desatai. Falamos de pecado, que é o que cheira mal. Agora as ataduras. Quais são as ataduras que nos aprisionam? A vida flui em nós. Nós temos a Jesus. Nós temos a sua palavra. Ele fala conosco de maneira tão direta, tão específica pela sua palavra. Mas de repente nós olhamos, existe a atadura do medo de caminhar. Será que eu estou vivo mesmo? Será que eu estou vivo mesmo? Será que eu tenho mesmo a vida do Senhor em mim para que eu possa caminhar? Será que o milagre aconteceu? Quem sabe você que está aí nos assistindo tem vivido essa situação? Quem sabe você tem pensado tantas vezes se você está ou não vivo, se Jesus verdadeiramente te alcançou ou não para a salvação. Que o Espírito do Senhor, neste dia, tarde ou manhã, noite, quem sabe, possa arrancar do seu coração a dúvida da vida do Senhor em sua vida. Se você tem dúvida, fala para Ele: Senhor, eu me rendo e me faz experimentar do fluir desta vida. Tira as ataduras, minhas ataduras do medo, remove as ataduras do medo, da incerteza, da dúvida, retira as ataduras das críticas. Jesus estava cercado por muita gente. Quem sabe no meio das pessoas começou aquele burburinho, aquele zum, aquele falatório. Está acontecendo mesmo? Olha, mas ele pode fazer isso? Olha o que está acontecendo. Ai, saiu uma múmia ali, será que está viva ou não está? Estou vendo uma múmia. Quem sabe são essas as ataduras que precisam ser removidas. E aí verso 45 diz: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Então o objetivo do milagre foi alcançado. Qual que era o objetivo do milagre? Lázaro retomar a vida? Não era o primeiro objetivo. Era que outras pessoas também encontrassem a vida eterna. Está claro isso, amados? A ressurreição de Lázaro é para que muitos ali em volta pudessem crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que o Senhor nos ajude a remover as pedras, as ataduras, e que Ele nos ajude a viver o milagre. Vivendo o milagre. Vivendo o milagre da espera do milagre. Entendem isso? Viver enquanto o milagre não chega é um milagre, porque a graça dele nos sustentando, nos recobrindo. Vamos colocar de pé, queridos.